Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Que Deus continue abençoando a nossa vida e tudo de bom para nós todos. O versículo de hoje se encontra no livro de Provérbios 16, versículo 20. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Amém. A receita de hoje, pão recheado, maravilhoso, de presunto e queijo. E também vou fazer um pão recheado doce com banana e goiabada. Aqui eu tenho 600 gramas de farinha de trigo, ou seja, 4 xícaras e 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Por quê? Cada xícara, ela pesa mais ou menos 140 gramas. Então, você tem que colocar para cada xícara uma colher de sopa a mais para dar 150 gramas. Então, eu vou fazer 2 receitas. Vocês podem fazer uma ou duas. Como eu vou fazer 2 pães, um doce e um salgado, vocês podem fazer aí a metade da receita. Então, 600 gramas de farinha de trigo, ou seja, 4 xícaras e 4 colheres de sopa, 2 ovos, vou colocar aqui no meio, 1 colher de café, aquela menorzinha de sal, 2 receitas, vou fazer uma, coloca tudo na metade, 2 colheres de sopa de margarina, 2 sachês de fermento biológico seco instantâneo para pão, de 10 gramas cada. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de açúcar. E aqui eu tenho 4 colheres de sopa de leite em pó. Tenho 300 ml de leite morno. Gente, eu esquentei no micro-ondas. O leite estava gelado, eu coloquei 30 segundos. Se o seu leite estiver em temperatura ambiente, coloque apenas uns 15 segundos, senão ele vai ficar muito quente, não pode ser quente. É só a gente misturar tudo. Coloca a mão na massa e vamos amassando. Terminou de lavar a louça, amor? Ainda não. Meu amor está ajudando. Hoje eu estou gravando com o celular aqui no suporte e ele vai me ajudar lavando a louça para mim. Graças a Deus que ele me ajuda bastante quando eu preciso, né, amor? Amor, cadê você? É verdade. Não coloquei o leite todo. Vou amassar, depende da farinha, depende da marca da farinha, tá, pessoas? Toda vez que for fazer a massa, cuidado, não vão acrescentando tudo de uma vez, não. Amasse, veja se já está no ponto. Ainda sobrou um pouquinho de leite aqui. Está. Vou amassar aqui e já volto com vocês. É isso mesmo, pessoas. A farinha que eu usei não vai os 300 ml de leite. Foi apenas 200, sobrou 100 ml, vejam. Agora é só sovar essa massa por 10 minutos. Vejam, pessoas, essa massa, ela está bonita, não está grudando na bacia. Mas ela tá um pouquinho assim, ó, pegajosa na mão. Ela tem que ficar soltando. Vou adicionar aqui 1 colher de sopa de farinha de trigo. A gente precisa de uma massa, gente, que não grude nada, nem na mão, nem na bacia, nem na tábua, nem na mesa. É só o tempo de ela ficar bem maleável e não grudar, não ficar nada pegajosa, mas não pode ficar seca, tá? Senão o pão fica seco e duro. Pronto, chegando nos 10 minutos. Para quem não sabe como sovar a massa, é só você abrir um pouco, dobrar 2 vezes, virar,
rasgar ela novamente, dobrar novamente e rasgando. Já deu os 10 minutos, a gente faz uma bolinha com ela, joga tudo assim, vira pro outro lado. E vamos deixar ela crescer um pouco. A minha eu vou abrir aqui, que a minha bacia, essa bacia que eu tô usando, ela é baixa e não vai ter espaço para ela crescer. Então, eu vou fazer um cilindro com ela. E já volto com vocês. Deixe ela coberta, ou tampada, ou com um pano por cima. Depois de 1 hora em repouso, a nossa massa já ativou o fermento, já dobrou, quase dobrou de tamanho. Agora eu vou dividi-la mais ou menos ao meio. Eu acho que é mais ou menos aqui. E vamos fazer 2 pães. Aqui eu tenho uma tábua de vidro onde eu vou abrir a massa. Tem farinha, se precisar untar um pouquinho, né? Às vezes nem precisa. É só abrir com a mão, com o rolo. Para o recheio salgado, gente, eu vou estar usando 2 tomates picados. Você pode usar até 3 se você quiser, mas não coloque a semente para não ter muita umidade na nossa massa. Espalhe bem. Vou virar um pouquinho só de sal nos tomates, só bem pouquinho. Uma cenoura média ralada. Vou adicionar salsinha, você pode colocar cebolinha também. A minha está congelada, mas não tem problema. Você não pode colocar muito. Tenho que 300 gramas de presunto ralado. Reserve um pouquinho do presunto, um pouquinho da cenoura e do tomate, bem pouquinho para decoração. Um pouquinho também de salsinha. E vou usar também 300 gramas de mussarela. O recheio você pode colocar a gosto, a quantidade que você quiser. A espessura da massa que eu abri, ela dá um pouquinho menos que meio centímetro. Não pode abrir muito fina não, tá, pessoas? Orégano a gosto. Agora é só enrolar como se fosse um rocambole. Sempre dando uma apertadinha, puxando, aperta, puxa. Segura bem o recheio, tem que ficar uma pontinha pra gente conseguir fechar ele. Uma pontinha da massa. Empurra pra dentro. Agora é só fechar bem com as mãos, para não vazar o recheio que está dentro. Dá uns beliscãozinhos assim, ó, na emenda da massa, para ela ficar bem fechadinha. Cuidado para não fazer nenhum furo, mas se fizer não tem problema. Só vai vazar um pouquinho de líquido, mas não tem problema algum. Coloque uma forma com farinha polvilhada, não precisa untar, é só farinha mesmo. Essa parte da emenda sempre virada para baixo.
Agora é só deixar crescer um pouco. Cobrir com o pano, coloca dentro do forno desligado, que é mais abafadinho, e vamos fazer o doce. Polvilhei um pouquinho de farinha novamente para abrir a outra massa. E vamos abrir do mesmo jeito, com a ajuda do rolo. Vou abrir no sentido do comprimento, depois eu vou abrindo para as laterais. Vejam a espessura da massa. Nem fina demais e nem grossa. Para o recheio doce, vou estar usando goiabada e banana, 250 de goiabada picadinha e 3 bananas nanica médias. Vou dispor aleatoriamente. Eu vou deixando um espaço entre elas para colocar as goiabadas. As goiabadas eu disse, mas ou seja, os cubinhos de goiabada, dá no mesmo, né, gente? Reserve alguns cubinhos para decoração também. E o processo é o mesmo, é só enrolar como se fosse um rocambole e vai apertando. Dá uma esticadinha na ponta para fechar. E o mesmo processo, dá uns beliscãozinhos na massa. Mesmo processo, colocar farinha na assadeira. Se você não quiser, pode somente untar com um pouquinho de óleo, não tem problema algum. Vamos deixar crescer. Demora um pouco para crescer as duas massas, pois estão com recheios, mas tenha paciência. Também cubra e leve para dentro do forno desligado. Se o tempo estiver frio, você pode ligar o forno e deixar por 1 minuto ligado com os pães lá dentro e já desligar, e aquele calorzinho vai dar uma força para o seu fermento fermentar mais rápido. Pronto, pessoas, depois de 1h e 20 minutos, demora mesmo para crescer, tá? Aqui eu tenho uma gema de ovo, eu vou pincelar os nossos pães com a gema. Aqueles restantes dos ingredientes que a gente separou, vamos polvilhar por cima dos pães. A mussarela, o tomate, um pouquinho de cheiro verde. No pão com recheio doce, coloquei a goiabada. Só levar ao forno, gente, o segredo aqui, forno baixo, não é forno médio. É a metade do médio, gente. Se colocar no médio, ele vai assar por cima só. Em meia hora vai dourar e dentro vai ficar cru. E você vai estragar o seu pão. Menos de médio e deixa assar lentamente, mais ou menos 1 hora assando, 1h e 15 minutos. E já volto com vocês. Pronto, pessoas, depois de 1 hora no forno, nossos pães ficaram prontos. Ficou bem douradinho. Se eu quisesse, eu poderia ter tirado um pouquinho antes, para ele não ficar tão dourado assim, mas eu gosto de pão bem assado mesmo. Vou cortar pra gente ver como ficou. Vou retirar da forma, só passar uma espátula e soltar ele. Tá super quente. Olha a fumacinha saindo. Vamos ver o de sal.
Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e até o próximo vídeo. Tchau!